E se eu te dissesse que ao fazer um único gesto dentro da sua casa, você poderia começar a atrair dinheiro inesperado, de forma constante, surpreendente e quase mágica? Talvez você duvide, talvez ache que isso é misticismo barato, mas a verdade é que não estamos falando de superstição, e sim de uma lei universal, uma força invisível que responde diretamente ao que você coloca dentro do seu lar. Essa força está conectada com um ponto específico da sua casa, um ponto que você vê todos os dias, mas provavelmente não percebe o poder que ele carrega. Estou falando da sua mesa. Sim, aquele móvel aparentemente comum onde você toma café, apoia livros ou deixa contas jogadas. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a mesa é o verdadeiro centro energético do seu lar. Ela não apenas recebe a energia que vem da cozinha, do alimento e da convivência, ela distribui essa energia para todos os cômodos, como um coração que bombeia prosperidade ou escassez. E é por isso que o que você coloca sobre a sua mesa pode mudar completamente sua vida financeira, emocional e até espiritual. Hoje, vou te revelar 5 objetos específicos que, quando colocados de forma intencional sobre a mesa, abrem canais diretos de abundância, proteção e crescimento interior. Mas não é só isso. Vou te mostrar também o passo a passo para ativar esses objetos com sua própria energia. E o mais importante, vou te revelar o erro mais grave que quase todo mundo comete com a mesa de casa e que, sem perceber, pode estar drenando toda a prosperidade da sua vida. Preste muita atenção, porque o que vou compartilhar agora é mais do que uma dica de decoração ou um ritual estético. É uma forma de reconectar seu espaço com as leis invisíveis que regem a manifestação do dinheiro, da saúde e da harmonia familiar. Se você ficar até o fim, ainda vou te revelar um bônus poderoso, uma técnica simples, mas profundamente eficaz, para usar sua própria vibração como catalisador da abundância. Então, respire fundo, abra sua mente e prepare-se para transformar o lugar mais importante da sua casa em um verdadeiro altar de prosperidade. Nos anos 1000 a.C., povos antigos já percebiam um padrão curioso. Certos hábitos dentro de casa pareciam atrair boa sorte, enquanto outros geravam períodos longos de azar, doença e escassez. E não era superstição, eram observações práticas, passadas de geração em geração. Eles entenderam que o ambiente em que vivemos responde à forma como nos relacionamos com ele, e que a mesa da casa era um dos pontos mais sensíveis e sagrados nesse processo. Segundo essas tradições milenares, colocar objetos pesados, quebrados ou desorganizados sobre a mesa era sinônimo de desequilíbrio, como se o próprio lar passasse a vibrar em confusão, bagunça e instabilidade. Pior ainda era deixar sobre ela contas vencidas, boletos, papéis de cobrança ou documentos carregados de tristeza e preocupação. Esses itens, aparentemente inofensivos, na verdade criavam um campo denso que repelia bênçãos e travava a fluidez natural da prosperidade. Mas os mestres antigos também descobriram que alguns objetos simples, quando posicionados com intenção e respeito, ativavam esse centro energético da casa, a mesa, transformando-a em um verdadeiro ímã de fartura, cura e abundância. Hoje, vamos falar de 5 desses elementos. 5 objetos que podem parecer comuns à primeira vista, mas que carregam uma simbologia profunda e uma energia capaz de mudar a frequência da sua casa. E antes de te revelar o primeiro, quero que escreva nos comentários, com força, intenção e verdade: a prosperidade, a abundância, o equilíbrio e a sabedoria pertencem à minha casa. Está decretado. Porque ao declarar isso, você já começa a ativar a energia do que está por vir. Palavras são comandos vibracionais. Vamos então ao primeiro objeto, o pão. Sim, o pão. Mas não como simples alimento. O pão é um símbolo ancestral de fartura, de alimento divino, de bênçãos que se multiplicam. Colocar pão sobre a mesa é um convite direto à energia da abundância. É como se você dissesse ao universo: aqui há acolhimento, há partilha, há vida. Na tradição budista, o pão representa continuidade e proteção. Já no Feng Shui, ele é visto como um canal de nutrição vibracional. Em muitos países da Ásia, manter um pão fresco sobre a mesa é sinônimo de lar próspero e protegido. Talvez você se pergunte:
Mas não atrai sujeira? Não acumula migalha? Isso é apenas um mito moderno. A energia do pão supera isso. Basta manter a mesa limpa. Uma dica poderosa é usar, uma vez por semana, um pano com água, sal e vinagre para purificar a superfície. Essa mistura ancestral dissipa energias estagnadas e abre caminho para a renovação. O segundo objeto é um clássico em praticamente todas as culturas: as frutas. Maçãs, uvas, bananas, laranjas, mais do que enfeites coloridos, são fontes vivas de energia vital. Quem já sentiu o perfume de uma laranja recém-descascada sabe do que estou falando. A presença delas no centro da mesa representa vida, saúde e renovação. Você pode pensar, mas o que saúde tem a ver com dinheiro ou oportunidades? Tudo. Porque quando seu corpo está fraco, sua mente enfraquece junto. Você perde foco, perde ânimo, procrastina decisões importantes. Sua vibração pessoal cai e, junto com ela, as chances de atrair boas oportunidades. Frutas são antenas naturais da prosperidade. Elas protegem, vitalizam e elevam o campo vibracional da casa inteira. Quando você coloca frutas sobre a mesa, está dizendo: minha casa é um espaço de vida plena, de abundância e de energia em movimento. Imagine entrar na sua casa e logo ao cruzar a porta, a primeira coisa que seus olhos veem é uma cesta de pães frescos sobre a mesa. Talvez pareça um detalhe qualquer, mas, energeticamente, esse gesto tem o poder de abrir as portas para uma nova realidade. Essa simples imagem é um convite direto ao dinheiro inesperado, à fartura, ao alimento contínuo. É como se o universo dissesse: aqui nada falta, aqui tudo se multiplica. Agora, se em vez de pão você vê uma tigela repleta de frutas maduras e coloridas, o chamado é ainda mais profundo. Frutas sobre a mesa são como amuletos vivos, nutrem o corpo, protegem o campo energético e blindam o lar contra inveja, mal olhado e desequilíbrios invisíveis. Muitas pessoas não percebem, mas quando a energia da mesa está carregada de tensão, seja por discussões, cansaço ou objetos indevidos, ela começa a afetar o corpo físico, as finanças e até a paz entre os moradores da casa. Por isso, a escolha do que você coloca sobre a mesa não pode ser feita de forma automática. Você está lidando com um centro vibracional. Deixar boletos, contas atrasadas ou papéis de cobrança sobre ela é como colar um aviso na porta da sua casa dizendo: estamos em escassez. Esses objetos carregam a vibração da dívida, do medo, da ansiedade e interferem diretamente na sua capacidade de atrair novas oportunidades. Jamais subestime isso. Também é essencial lembrar da limpeza vibracional regular. Mesmo que a superfície pareça limpa, uma limpeza com água, sal grosso e vinagre uma vez por semana pode fazer milagres. Essa prática purifica o campo sutil da mesa, garantindo que, ao colocar seus pães ou frutas ali, você esteja realmente ativando canais de abundância, e não apenas decorando. Ah, e um detalhe importante: esses itens não são apenas enfeites. Você deve consumi-los. O pão deve ser repartido, as frutas saboreadas. Mesmo que fiquem sobre a mesa por apenas meia hora, esse tempo já é suficiente para energizar o ambiente por horas. O segredo está na intenção. E a energia, como sabemos, é inteligente. Ela responde à intenção com precisão absoluta. Agora, chegamos ao terceiro elemento sagrado: as flores. Poucos itens carregam uma frequência tão elevada quanto as flores, principalmente as amarelas. Se você deseja atrair dinheiro, segurança, crescimento profissional ou prosperidade contínua, comece a colocar flores amarelas sobre sua mesa. Elas são como portais abertos para o sucesso. Não importa se são girassóis, margaridas ou cravos. O importante é que estejam vivas, vibrantes e bem cuidadas. Flores murchas, por outro lado, devem ser removidas imediatamente. Quando a energia da flor se extingue, ela passa a sugar e não mais irradiar. Sempre que for trocar as flores, agradeça por tudo o que recebeu enquanto elas estiveram ali. Esse simples gesto fecha um ciclo e prepara o campo para o próximo. Mas por que flores amarelas? Porque elas estão ligadas ao chakra do plexo solar, ao fogo da ação, à confiança, à realização. Pessoas que têm grandes metas, projetos ambiciosos
ou desejam estabilidade profissional sentem, mesmo sem saber, a vibração dessa cor. E se seu desejo está voltado ao amor, à paixão e à conexão emocional, então as flores vermelhas são ideais. Elas não apenas embelezam o espaço, elas curam vínculos, reacendem sentimentos e fortalecem laços adormecidos. Inclusive, presentear-se com flores vermelhas é um dos gestos mais belos de autocuidado e amor próprio. Elas te lembram da sua força emocional, da sua sensualidade, da sua chama interior. Já para aqueles que buscam equilíbrio total entre saúde, finanças, relacionamentos e proteção espiritual, o caminho está nas flores brancas. Essas são verdadeiros filtros de purificação vibracional. Quando a casa está tensa, cheia de ruídos emocionais, discussões ou sensação de peso no ar, flores brancas atuam como pacificadores silenciosos. Elas restauram a paz, aliviam tensões invisíveis e trazem uma leveza quase mágica. Depois de 2 ou 3 dias com elas na mesa, você começa a perceber pequenas mudanças. A conversa flui melhor, o clima se suaviza, o sono melhora, o ambiente se ilumina. Por isso, trate cada flor com respeito. Não as veja como ornamentos descartáveis, mas como instrumentos vivos de alquimia doméstica. E mais importante, coloque-as com intenção. Ao posicionar cada flor, mentalize que essa energia traga beleza, abundância e equilíbrio para meu lar. Nos registros antigos de várias culturas, há relatos curiosos sobre plantas que adoeciam misteriosamente ao serem levadas para dentro de certas casas. Algumas pessoas não entendiam, mas os sábios da época sabiam exatamente o que estava acontecendo. As plantas absorviam as cargas negativas do ambiente, sacrificando sua própria vitalidade para restaurar o equilíbrio do lar. E é exatamente isso que acontece com as flores brancas. Se você sente que há peso no ar da sua casa, brigas constantes, discussões repetitivas ou uma sensação inexplicável de estafa emocional, experimente esse simples ato. Coloque flores brancas frescas sobre sua mesa, mas não apenas por colocar. Faça isso com presença, com gratidão, com intenção. Agradeça silenciosamente pela energia que elas estão prestes a mover e observe. Em pouco tempo, algo começa a mudar. Em ambientes muito carregados, é comum que essas flores murchem rapidamente, às vezes, da noite para o dia. Me lembro do caso de uma mulher que, após passar semanas em conflito com o marido, com os filhos e até com colegas de trabalho, decidiu seguir esse conselho. Colocou flores brancas no centro da sua mesa, fez uma oração silenciosa e, ao acordar, elas estavam secas, quase desfeitas. Ela se assustou, pensou que fosse algo ruim, mas não era, era exatamente o contrário. Aquelas flores absorveram a dor contida na casa inteira. Expliquei a ela o que explico agora para você. Não tenha medo. Isso é sinal de que a purificação começou. Se você estiver em harmonia com Deus e com o universo, nenhuma força contrária pode permanecer. A luz que age por meio da sua fé sempre será maior que qualquer peso emocional. Decidimos repetir o processo com novas flores, e dessa vez elas duraram mais. Depois de uma semana, toda a casa estava diferente. O marido estava mais calmo, os filhos mais unidos, e até o ambiente de trabalho dela, que antes parecia sufocante, começou a se tornar leve. Às vezes, estamos tão carregados que nem percebemos, e é por isso que essas práticas simples fazem tanto efeito. Hoje, quando sinto que estou passando por tensões internas ou externas, coloco flores brancas tanto na mesa da minha casa quanto no escritório. Elas fazem o trabalho invisível da limpeza espiritual enquanto eu descanso, mas ainda não terminamos. Agora chegamos ao quarto objeto sagrado, e ele carrega uma energia totalmente diferente, a pimenta. Sim, a pimenta, mas não é para sair espalhando pimenta pela mesa, muito menos exagerar no tempero. Trata-se de colocar um pequeno recipiente com pimenta, seja uma pimenta inteira ou moída, especialmente a pimenta do reino preta moída na hora. Segundo antigas tradições e até estudos mais recentes, a pimenta carrega uma frequência vibracional quente, intensa, ligada à força de ação, ao entusiasmo e à coragem. Ela representa a centelha divina que nos lembra que ainda estamos vivos, mesmo nos dias mais cinzentos. É como se ela sussurrasse: acorde, lute, deseje, sinta, viva.
Essa prática é especialmente poderosa para pessoas que estão se sentindo desmotivadas, apáticas ou sem direção. A pimenta aquece o campo energético da casa, alimenta o fogo interior e nos dá impulso. Mesmo quando você não está fazendo nada, dormindo, descansando ou apenas lendo, a presença silenciosa da pimenta na mesa atua como combustível vibracional. Ela mantém acesa a faísca da realização. É como se dissesse: seus sonhos ainda são possíveis, reacenda o entusiasmo, caminhe com coragem. O mundo não está contra você, ele está esperando você se posicionar. E se você quer ir além, se está pronto para manifestar dinheiro, abrir seus caminhos e transformar sua realidade financeira de forma rápida e consciente, então precisa conhecer o livro Seu Eu Superior. Lá dentro, você vai encontrar técnicas ancestrais de manifestação, rituais vibracionais secretos e ferramentas espirituais que ativam sua abundância interior como poucas pessoas no mundo conhecem. Esse manual foi criado para quem está cansado de esperar as coisas mudarem e quer tomar o controle da própria realidade. Clique no primeiro comentário fixado e comece hoje mesmo a alinhar sua mente, seu campo energético e sua casa com a verdadeira frequência do dinheiro. E por fim, chegamos ao último elemento, um dos mais antigos e sagrados, o sal. Talvez você pense que sal é só para temperar a comida, mas na verdade, o sal é um dos mais poderosos filtros energéticos da natureza. Desde os tempos mais remotos, sal era usado para purificar, para proteger, para selar rituais. Imagine a mesa da sua casa como o centro por onde todas as energias transitam, boas e ruins. É por ela que a abundância se distribui, mas também é por ela que muitas cargas emocionais se acumulam, principalmente se você ou alguém da casa chega cansado, triste, com raiva ou preocupado. Colocar um pequeno recipiente com sal sobre a mesa transforma o ambiente. Ele atua como um filtro invisível. As energias densas não se fixam, são puxadas e purificadas. O mais interessante é que o sal não absorve e acumula a negatividade como uma esponja. Ele a dissolve, ele a transborda, ele a transforma. Pense nele como um guardião silencioso. E mais, a mesa potencializa o sal. É como se ela canalizasse sua força de purificação, espalhando leveza para todos os cômodos da casa. Se puder, troque esse sal a cada 7 dias. Ao jogá-lo fora, agradeça. Diga: gratidão por tudo o que foi limpo. Agora, que a nova energia floresça. Esses 5 objetos, o pão, as frutas, as flores, a pimenta e o sal, não são apenas elementos decorativos. Eles são portais vivos, instrumentos de ativação energética, e quando colocados com intenção, transformam completamente a vibração do seu lar. O resultado dessa combinação, o sal sobre a mesa e a sua intenção consciente, é mais poderoso do que parece. Enquanto o sal mantém o centro da casa energeticamente limpo, protegido e vibrando em alta frequência, a energia do lar começa a circular com liberdade. A prosperidade passa a fluir com mais facilidade, o amor se estabiliza, a calma se instala, e tudo aquilo que antes parecia pesado, confuso ou carregado vai se dissipando silenciosamente, como se fosse conduzido por um ralo invisível. A mesa, nesse processo, se torna um verdadeiro escudo contra as forças densas do mundo exterior. Pode parecer apenas um gesto simples, mas deixar sal sobre a mesa é um ato de profundo poder espiritual. Ele carrega consigo uma sabedoria ancestral, algo que não pertence ao mundo comum, mas sim ao território sagrado da proteção energética. Mesmo que você não utilize a mesa com frequência ou passe a maior parte do tempo fora de casa, o sal continuará ali, em silêncio, trabalhando por você, filtrando o que seus olhos não veem, bloqueando o que poderia perturbar e, principalmente, blindando o espaço onde seus sonhos repousam. O sal também atua sobre as energias que se acumulam em nossas roupas, na sola dos sapatos e até nos cabelos. Especialmente em pessoas com cabelos longos, que funcionam como antenas espirituais, é comum que cargas externas se acumulem sem que percebamos. Mas com o sal ali presente, tudo isso é neutralizado. A limpeza acontece de forma invisível e contínua.
Mesmo que esse sal nunca toque uma panela, ele já terá cumprido sua missão mais nobre, manter o seu lar forte, protegido e vibrando em paz. Existe ainda um segredo antigo, passado de geração em geração, que pode intensificar ainda mais essa energia. Todos os domingos, assim que acordar, não importa a hora, vá até sua mesa e coloque ali mais alguns grãos de sal. Apenas isso. Mas faça com presença, com fé. E enquanto realiza esse pequeno gesto, agradeça por algo que ainda não aconteceu. Agradeça como se já fosse real. Diga com firmeza: obrigado pela casa nova. Obrigado pela saúde restaurada. Obrigado pelos resultados que já chegaram. Esse é o momento ideal para alinhar seu campo energético com o que deseja manifestar. Um desejo por semana, um gesto por vez, e aos poucos, algo começa a mudar. A mesa, então, deixa de ser um móvel comum e se transforma em um altar de manifestação, um canal direto entre a sua fé e o plano sutil. Uma base energética que protege sua família, alimenta seus sonhos e sustenta sua evolução. E assim, discretamente, sem alarde, você verá os sinais da mudança chegando, como tudo o que é verdadeiramente sagrado, leve, silencioso e profundamente real. Se tudo o que foi dito aqui tocou seu coração, se de alguma forma essas práticas milenares fizeram sentido para você, então você precisa conhecer uma outra técnica ancestral que também foi esquecida ao longo dos séculos, mas que tem o poder de transformar completamente a energia da sua casa, do seu corpo e da sua vida. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e descubra mais um segredo milenar para atrair saúde, equilíbrio e verdadeira prosperidade. Nos vemos lá. Até o próximo despertar.